Bom dia. Bom dia. Bom dia, Amanda. Oi, Cleiciane. Bom dia. Bom dia. O pessoal parece que está com soninho por causa dessa chuvinha. Tem pouca gente aqui por enquanto. Esperar só uns minutinhos, tá, gente? Para ver se outras pessoas vão participar. Ó, o Diogo chegou. Bom dia. Ana Lara tá chegando. Bom dia, Ana Lara. Agora a Fabiana também chegou. Oi, Fabiana, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, gente. Acho que nós vamos começar, porque tem poucas pessoas ainda, mas a gente não pode ficar esperando todo mundo, né? Hoje tá bem gostoso mesmo para dormir, eu não vou pôr a culpa em ninguém que não quis acordar, não. Eu tô com a voz até agora de sono, vocês estão vendo, né? Foi difícil de acordar. Ó, a Carla tá chegando também. Vai mostrar a cara hoje não, Marcela? Oi, Carla, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Tati. Por que não, Marcela? Por que você não vai mostrar hoje? Você sempre aparece aqui para mim. Tá descabelado? Pessoal, não sei se vocês viram, eu já postei. Ah, era isso mesmo, ela vai pentear o cabelo. Adivinhei. Eu já postei as aulas, não, as atividades pós-aula, tá? Da semana passada. Só dá uma olhadinha lá depois, confere lá, já dá para fazer. Nós vamos começar hoje um novo capítulo do livro, o capítulo 15, que fala sobre o adulto intermediário, o famoso meia-idade. Então a gente vai começar falando sobre ele hoje. Como sempre, eu vou dar uma explicaçãozinha, uma pequena introdução que é repetida, mas só para ficar organizadinho didaticamente. O que é o adulto intermediário, né? Nós sabemos que adulto é adulto, assim como a infância é a infância. Mas aí, para ficar mais as características de uma criança de 2 anos são diferentes de uma criança de 9 anos. Todo mundo é criança, mas tem características de desenvolvimento diferentes. Por isso que divide em primeira, segunda e terceira infância, para ficar bem nítido a evolução, o progresso de cada fase. E aí, no adulto, acontece a mesma coisa. Adulto é adulto. Oi, Marcela, penteou o cabelo aí. Obrigada por aparecer.
Bom dia, professora. Bom dia, Keila. Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Hoje nós vamos falar de nós. Coisa boa. O livro não é muito legal, não. Aí eu acho que eu tô melhor Verdade. do que esse livro. Então, como eu estava dizendo, a infância é a mesma infância, mas dividiu em três. O adulto é adulto, mas o adulto jovem, ou como o livro chama, o adulto emergente, que está entrando na fase adulta, como vocês, jovenzinhos universitários que estão aqui na turma, né? As características tanto físicas, quanto cognitivas, quanto psicossociais de vocês que são mais jovens, são diferentes dos avós de vocês, dos pais de vocês. Pois bem, por isso mesmo, o livro faz essa divisão de adulto jovem, adulto intermediário e adulto tardio ou o idoso. Para com isso. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre o adulto intermediário. Bom dia, o Danilo falou bom dia, a Raquel falou bom dia, gente. Nossa, enquanto eu estava fazendo a minha pequena introdução, o número de gente aqui dobrou, graças a Deus. Eu só tinha 10, agora tem 20. Então tá ótimo. Vamos começar. Espero que vocês tenham dado uma lidinha no livro, nas páginas que eu falei que era para dar uma olhadinha, para poder eu só passar os aspectos mais importantes. O termo meia-idade, então, ele aparece para definir exatamente esse adulto que nós estamos falando, que está no meio do caminho aí. Ele não é nem jovenzinho, mas ele também não é idoso ainda. Aliás, nós, jovens dessa idade, não gostamos de ser chamado de idoso de jeito nenhum. Fica a dica. Então, que idade que é o jovem, o adulto intermediário? 40 a 65 anos de idade. A vida adulta intermediária está definida de 40 a 65. Não tem um consenso a respeito dessa data, assim, desse número, né? Essa definição ela é arbitrária. A gente sabe que com o aumento da expectativa de vida, com hoje as pessoas vivendo cada vez mais, essa idade aí também pode aumentar, ela pode crescer. Então, a gente sabe que as pessoas que estão, 1/3 dos adultos norte-americanos, por exemplo, que já tem mais de 65 anos, eles já estão com quase 70, eles se consideram adultos na meia-idade. Por quê? Porque eles ainda têm fôlego, eles ainda têm características consideradas da meia-idade. Então, mas apesar dessa definição ser arbitrária e de não haver um consenso, para não ficar uma coisa muito solta, nós vamos definir para nós, para nossa turma, como a idade dessa fase, ok? Então, o adulto meia-idade é o adulto de 40 a 65 anos de idade. O que acontece nessa fase da vida, né? Quais são as características físicas que nós vamos falar hoje, principais dessa idade? Como eu disse para vocês há um tempo atrás, esse livro é deprimente, ele é ladeira abaixo. Começa nenenzinho, bonitinho, lá no fim, o último capítulo é o luto. Mas a vida é assim, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, a gente começa agora falando das transformações físicas. Mas tem uma dica pessoal. Vocês que ainda não chegaram aos 40, ou até mesmo quem já tem mais de 40, tem uma dica aqui no livro. Usar ou perder. A dica do adulto jovem era: você é o que você come. E aí a gente conversou sobre isso. Agora, a dica para o adulto intermediário é usar ou perder. Então, essa expressão é uma expressão popular, mas ela é cheia de sabedoria, porque as pesquisas perceberam que quem usa
quem trabalha o corpo, quem de maneira saudável, quem é ativo, pessoas que são ativas desde cedo na vida, elas acabam colhendo benefícios de mais vigor até depois dos 60 anos de idade. Então, o segredo para manter a sua vida ativa, para não perder o tônus muscular, para ter a energia e o metabolismo cada vez melhor ou manter-se por mais tempo mais saudável, ativa isso aí, gente, porque se a vida for sedentária, você vai ter um declínio na sua energia, no seu tônus muscular e nunca é tarde para começar. Às vezes você está pensando assim, já passei dos 40 e não gosto de fazer exercício, não faço nada. Já era. Não já era não, dá tempo de correr atrás. Então, cada pessoa pode se adequar a um tipo de exercício que gosta mais. Não precisa ser exatamente uma academia, mas a atividade física pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada, pode ser subir escada de vez em quando. Tem gente que tem alguns problemas de saúde, esses exercícios de impacto podem ser ruins. Então é melhor um exercício de alongamento, um pilates. Gente, eu achava que pilates era coisa para gente velha e que era uma coisa muito sonsa. E aí eu fui fazer pilates, Jesus amado, o negócio não é fácil. A gente transpira e queima caloria igual se você estivesse fazendo aula de aeróbica, pulando e pedalando, porque é difícil de alongar, é difícil de ter flexibilidade e é muito importante, principalmente para a idade do adulto intermediário, dar essas alongadas, dar essas esticadas para manter a flexibilidade. Então, eu não gostava da musiquinha, eu achava muito sonsa. Aliás, não tem música. Um dia eu cheguei na aula de Pilates e falei assim, não pode pôr uma musiquinha não para animar? Esse negócio aqui tá tão parado. Mas é o estilo, né? Não pode ter a música. A gente tem que concentrar na voz da professora. E eu adoro. Depois que eu me adaptei, aliás, nessa pandemia, eu estou sentindo muita falta do meu Pilates, porque é muito bom para manter a nossa tônus muscular, trabalha incrivelmente. Por que a gente tem que trabalhar, gente? Por que tem que usar para não perder? Porque perde mesmo. Vamos lá, nas perdas da meia-idade? Ah, meu Deus, que canseira. O que a gente perde? A gente perde inicialmente aqui no capítulo, fala da visão. Eu estou aqui com o meu óculos, vocês quase não veem meus olhos, porque fica um reflexo chato aqui na tela. Eu não usava esse óculos. Eu uso esse óculos a partir de 40 anos, exatamente a idade adulta intermediária. É a famosa vista cansada, que vai aumentando o grau do astigmatismo, e é esse diagnóstico. Eu achei tão ruim quando eu fui no oculista a primeira vez e ele falou que era vista cansada, e aí eu pus o óculos para ler, ver televisão e mexer no computador. Beleza, tava sem óculos para todo lado, só usava o óculos para isso. Um ano depois eu fui lá e o grau aumentou demais. Eu falei assim, meu Deus, mas por que aumentou desse jeito? Aí ele falou assim, a idade. Nossa, que raiva. Depois dos 40 é assim mesmo. Eu falei, nossa, que vontade de dar um murro na cara desse médico. Mas é assim mesmo. A cada vez que eu vou no médico, o grau aumentou. Tem jeito não. Eu só usava para ler, ver televisão, porque dava dor de cabeça. Eu ajudava as vovozinhas no supermercado. Já viu a vovozinha que fica lá tentando ler o preço? Minha filha, olha o preço aqui para mim. E eu olhava sem óculos, era toda exibida, né? Agora hoje, não leio nem as calorias. Eu vou no supermercado com um dos meus filhos e falo, quantas calorias tem aqui? Porque eu não dou conta de ler aquele rótulo de jeito nenhum. Então, acontece mesmo, gente, uma perda visual. É uma vista cansada? Esse é o nome. A gente vai perdendo a capacidade visual.
Muita gente brinca que o problema não é o olho, é o braço que tá curto, né? Porque se for de longe a gente enxerga. Então, o problema é ortopédico, não é oftalmológico. Mas, na verdade, essa busca visual por localizar uma letra, um objeto para enxergar melhor, essa foco, é isso que a gente perde com a vista cansada. E isso aqui, ó, e a tela do computador, a iluminação pertinho, isso aqui atrapalha, isso aqui piora a nossa visão. Isso, Mauro, presbiopia, cristalino cansado, exatamente. Aqui no livro também fala da presbiacusia, que é uma perda auditiva. Então a gente vai perdendo, gente, vai perdendo. Tem que tomar conta do negócio para não perder muito depressa. A perda auditiva, normalmente, é após os 50 anos. Acelera mais ainda depois dos 70 anos. Então, essa condição de perda auditiva, geralmente, é para sons de intensidade mais alta. Então, a gente percebe, às vezes, que você fala alto e a pessoa fala, hein? Por quê? Porque a questão não é a altura, a questão é a modelagem das palavras, é a fonética. Então, talvez não comigo e nem com aquele, com a Margarete, com nós aqui que são dessa idade, mas com uma pessoa idosa, às vezes é melhor falar mais pausado, não é gritar que funciona, não, é falar mais pausadamente. Mas nós vamos chegar no idoso depois. Por enquanto, aqui na idade intermediária, a gente nem percebe a perda auditiva. Aliás, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu nunca usei fone de ouvido. Eu tenho agonia nos meus ouvidos com aquela espuminha. Eu tenho alergia, coça demais. Então, eu nunca consegui usar fone de ouvido. Nem aquele externo, nunca consegui. Me dá muita agonia mesmo, a palavra é essa. Quando tampa aqui para eu escutar só o som do fone, eu fico apavorada. Então, eu não consigo usar. Resultado, a minha audição, ela tá melhor. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia fazer o teste para vocês verem. Ela é melhor do que muitos de vocês que têm 18 anos. Eu posso apostar o que for. Quer ver uma prova disso? Vocês dormem com o celular carregando do lado de vocês, não é? Eu não consigo, porque o carregador de celular, ele faz um som bem fininho, bem fininho. Só escuta isso quem tem a audição preservada. Vocês não escutam mais. Vocês já perderam. Porque vocês ficam com um foninho no ouvido, com um sonzão, tá, na cabeça assim, ó. Aí já matou um pouco da audição. Tá vendo? A Amanda tá falando ali, quase surdos. Tem gente que escuta som muito alto, depois fica com a audição prejudicada. Então, a presbiopia é a questão da perda visual e a presbiacusia é a questão da perda auditiva. A sensibilidade gustativa e olfativa também costuma diminuir na meia-idade. Diminuir não significa que a pessoa não sente gosto e cheiro das coisas, mas as papilas gustativas elas vão se tornando menos sensíveis. Por isso que muita gente pode até, inclusive, se tornar hipertenso depois dessa idade. Por quê? Porque a comida fica insípida. A pessoa não sente direito o sabor e ela põe mais tempero, ela põe mais sal. E isso pode provocar ou associar com a genética que já existe ali para uma possível hipertensão e a pessoa apresentar esse quadro de hipertensão mais cedo, né? É exatamente por causa dessa perda gustativa. Então, é muito comum uma pessoa gostar mais, ter menos sensibilidade à comida salgada, ao amargo, a pimenta. Já viu a quantidade de pimenta que algumas pessoas utilizam? Então, os adultos também começam a perder a sensibilidade do tato. O que a gente não perde, né? Então, vamos lá. Eu fico revoltada com esse livro. O tato,
se perde em nível mais leve. Inclusive, após os 50, perde um pouco de sensibilidade à dor, porque o tato ele é responsável pela nossa captação de temperatura, mas também por textura, mas também ela é responsável pela gente sentir dor. Então, essa parte é até interessante, né? É uma função o quê? Protetora, porque adultos mais velhos são sensíveis a um nível mais alto de dor. Então, eles inclusive podem relatar um alívio inadequado para a dor. Isso pode ser um problema, porque ele fala que melhorou a dor em algum aspecto da doença e pode ser que o sintoma ainda está lá e ele não sabe relatar aquele sintoma porque ele não está sentindo. Isso mais velho, tá? Nós de 40 anos ainda sentindo dor direitinho. Belisca nós para vocês verem se a gente não vai gritar. Fico defendendo a nossa classe, ué. Ah, gente, outra coisa que diminui, esse é pior de todos, é o metabolismo. Então, a gente come o sanduíche e a pizza a semana inteira quando a gente é jovem e não tá nem aí, nem faz conta de caloria. Faz isso quando você tiver mais de 40, você vê o que vai acontecer. O metabolismo basal, ele diminui. Então, a gente tem que fazer exercício, comer alimentos que aceleram o metabolismo, porque o metabolismo também vai diminuir. E o que mais acontece na nossa idade? Até o cérebro. Vamos lá, até a questão. A Valéria diz que o metabolismo dela é de uma pessoa de 40 anos. Ô, Valéria, como assim? Na sua idade, a minha mãe fazia pamonha. Eu comia 5 pamonhas. Agora, eu comer uma pamonha é um evento anual. Eu escolho um dia do ano para comer pamonha, porque é um dia que eu tenho que malhar bastante, em dobro, para queimar a caloria daquela pamonha, porque senão, misericórdia. Você não Ah, consegue. não, pamonha. Ah, não, professora, mas pamonha é sagrada. Ela me chamou de pamonha, vocês viram, né? Ah, não, pamonha. Eu Pois escutei. é. Tem nada não, acho bom, tem nada não. Eu gosto de pamonha, não tem nada me chamar de pamonha não. Pamonha é bom. Hora dessa, o tico e o teco da Raquel ainda não acordou direito não, tá pior que eu. Pamonha é bom mesmo, Raquel, ainda mais nessa chuvinha. Nossa, nem me fale, é uma tentação. Então, o que a gente tem que fazer? Quer continuar comendo? Vamos comer, mas aí a gente tem que aumentar a atividade física, se não quiser ficar obeso, se não quiser ter um problema de saúde em relação à gordura e acúmulo no corpo, né? O cérebro. O que acontece com o nosso cérebro? Com a Carla comeu uma pipoca temperada e ficou com dor de cabeça até hoje. Tá vendo? Porque vai inventar de comer coisa de jovem. O cérebro envelhece também. Como que a gente percebe sinais de envelhecimento do cérebro? Porque a gente, às vezes, quando jovem, faz várias tarefas ao mesmo tempo. Vou dar o exemplo do computador do meu filho. Eu chego para conversar com ele, tem 5, 6 barra de tarefa, barra de coisa minimizada. Ele está fazendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Ele está conversando com uma pessoa no Instagram, com outra no WhatsApp, com outra no joguinho, fazendo a tarefa, a atividade da faculdade, e conversando comigo. Eu sou multitarefa. Eu faço muita coisa. Eu ajudo o Theo a fazer tarefa e faço meus treinos aqui no AVA. Ontem à noite estava desse jeito mesmo. Mas aquele tanto de coisa minimizada, aquela série de coisas e pensar em várias coisas ao mesmo tempo, a gente falou sobre isso lá naquele pesquisa em ação da geração M, né? Pode ser que alguma coisa acabe ficando mal feita, mas o cérebro do jovem, ele tem uma condição maior de dar conta de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo do que uma pessoa quando ela começa no seu envelhecimento. Um dos sintomas que a gente começa a perceber o declínio
da nossa capacidade cerebral é relacionada à nossa memória. A gente tem, às vezes apresenta uma quantidade de atrofia na ínsula esquerda, olha a anatomia aí, que é uma área do cérebro associada à produção da fala. Já viu aquele famoso, a palavra está na ponta da língua? Já escutou essa expressão? Nossa, tá aqui e eu não lembro. É isso aqui. É esse probleminha, a produção da fala. Eu sei a palavra, eu visualizo aqui no meu cérebro o objeto ou a pessoa, mas a palavra não brota na boca. Então, isso é uma atrofia na ínsula esquerda que é associada à produção de fala. Então, a gente percebe que há um declínio nessa capacidade de memorização, há um declínio na capacidade de absorção de novos conteúdos. Às vezes, uma coisa que o jovem aprende instantaneamente como o outro ensina, uma pessoa dessa idade já precisa prestar mais atenção e talvez começar a ter que repetir. A Alissa disse que tem idade errada. Oh, meu Deus! Tem não, Alissa. Eu esqueço tudo quando eu vou falar. Eu vou falar, meu Deus, mas qual que era a palavra? Tá na minha mente e não sai. Mas para você ter uma ideia, isso piora. Coitada da Alice, ela vai falar. Eu não vou lembrar de nada no futuro, então, pessoal. É isso, obrigada. Oh, meu Deus. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer palavra cruzada. Você vai jogar jogos de estratégia. Você vai brincar de atividades que usam o seu cérebro. Sabe o que está acontecendo com o jovem de hoje? Quando eu era da sua idade, Alissa, eu era a agenda ambulante da minha mãe. Ela me perguntava o telefone de qualquer pessoa, o fixo e o celular, e eu sabia. Ela encontrava com alguém e a pessoa falava, nossa, quanto tempo, anota aí meu telefone. Não tinha papel, no meio da rua, no meio do shopping. Ela falava, Tati, vem cá, grava esse telefone aqui. Dias depois minha mãe falava, qual o telefone da fulana? Que ela falou lá no shopping. E eu falava, taranã, taranã, taranã. O que acontece hoje? Hoje a gente tem a agenda do celular e a gente não precisa gravar nada. Isso aqui grava pra gente. O que a gente está perdendo? Capacidade de memorização. Eu não estou treinando a minha mente para memorizar. Quando um professor fala assim, o que significa a palavra hercúleo? Aí você nunca ouviu essa palavra na sua vida, ou às vezes você já ouviu, ou às vezes você pode fazer um exercício de ligar a palavra Hercúleo com as lendas de Hércules e tentar entender o que. Mas não, você Google, significado de Hercúleo. E aí seu cérebro fica preguiçoso, porque o Google está trabalhando para você. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar esse processo? Você precisa fazer atividades que vão ativar suas capacidades cerebrais para elas não serem perdidas. O usar ou perder, que está no início desse capítulo aqui, não serve só para metabolismo, audição, visão, serve para cérebro, neurônio. Olha aqui, gente, meu dedo. Sabe qual que é a ginastiquinha de neurônio? Leitura. Outra ginastiquinha de neurônio, palavra cruzada, sem olhar no Google, porque senão não tem graça nenhuma, não tem exercício nenhum. Outra ginastiquinha de neurônio, jogar um jogo de estratégia. Vocês jovens já jogaram dominó com uma pessoa idosa? Ela conta. Ela sabe quais são as peças de dominó que o outro tem. Você vai na sorte, você não está nem prestando atenção, você está jogando aquilo ali aleatoriamente. Não é assim que joga dominó. Você tem que jogar com estratégia. O xadrez é um jogo bem estratégico. O War também é um jogo estratégico. E existem outros exemplos. Então, para melhorar a sua capacidade cerebral, para manter, para ativar o seu cérebro, você tem que fazer atividades com ele. Tá bom, Alice? Então você não vai perder a sua capacidade. Põe seu cérebro para exercitar,
faz leitura, tenta memorizar algumas coisas, tenta fazer alguns exercícios de decorar, para você ativar a sua capacidade cerebral. Professora, Professora, Oi, eu acho que alguém queria existe- falar antes de mim. é só um jogo Falei. que eu ia comentar chamado City 3. Ele vem um monte de cartinhas escrito City 3 e alguma coisa, tipo, City 3 carros da Ford, City 3 pessoas famosas com sobrenome Jackson, esse tipo de coisa. E ele vem com um cronômetrozinho que fica apitando de 7 segundos. E você tem 7 segundos para falar essas 3 palavras. que Eu fui legal. inventar de jogar isso com a minha prima. Professora, eu sou péssima. No modo fácil do jogo, eu me saí muito mal. Tipo, eu conseguia guardar umas 7 cartas, porque o restante não ia mais. Assim, Frustrante. foi bem educativo, assim, para mim, sabe? Bem interessante. Mas tem um dado, Valéria, deixa eu tentar ajudar a sua autoestima aí um pouquinho. O jogo era da sua prima? Oi? O jogo é da sua prima. Isso. Então, tem a questão treinamento. Ela tá melhor no jogo porque ela já jogou outras vezes, então ela Professora, já. mas não é, porque ela tinha comprado no dia. Ih, então lascou, Não dá Valéria. pra aumentar a autoestima. Pois é. Pô, eu tentei, não deu. Obrigada, eu agradeço. Cleciane, o que você ia falar? No caso, um ambiente bom da gente exercitar é quando a gente está fazendo compras, né? Normalmente a gente Faz quer uma usar a lista. calculadora para somar, né? Mas não que eu quero dizer que tem que somar todos os produtos, porque às vezes você vai fazer uma compra, você vai comprar 66, 100 produtos, né? Vai depender da compra do mês. Mas assim, compras pequenas, né? Eu observo muito isso. Como eu ministro aulas de matemática e formei na área de química, eu vou no supermercado, para mim, eu fico agoniada quando eu vejo a menina lá, principalmente esses supermercados pequenos de bairro, que, por exemplo, dá R$8, aí ela tem a capacidade de colocar 10 menos 8. Na Assim, eu calculadora. fico, poxa! Um dia uma É. colega minha foi comprar um metro de pano, aí R$4,99. A menina teve a capacidade de colocar na calculadora 4,99 vezes 1 e ainda olhou, uai, R$4,99. Ah, não. Isso quando você não faz assim, ó, deu 17,50. Aí você dá Aí uma você dá nota de 18. 20. Você dá uma nota de 20 e a pessoa fala assim: Uhum. você tem 2,50? A gente dá os 2,50, ela devolve 5 e você fica assim, pã. Tem gente que fala, Não, professora, aí a senhora já tá zoando de mim. ai, Raquel. Mas é sério, e assim, eu percebo, como ainda eu estou na sala de aula, eu percebo assim, o quanto tá normal, é normal hoje. Eu estou com 25 anos, mas é normal na cultura ainda, os jovens de 18, 20, assim, eu sei que tem muitas pessoas que têm pavor à matemática, mas assim, é o mínimo, não tem como, é o mínimo. Vamos brincar de outra coisa, já que o povo tem medo de Olha, matemática, a gente com pode. Eu certeza. pensei que você ia dar o exemplo, Cleciane, de ir no supermercado sem a lista. Eu nem ia falar dos números, não, eu ia ser mais boazinha. Porque às vezes a gente faz uma lista. Vamos brincar de fazer a lista mental? Você sabe, você faz, talvez até faz a lista em casa e conta quantas coisas tem. E aí chega no supermercado, aí você vai contando, é isso, 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 isso. Aí vai ficar faltando duas coisas. Você vai ter que esforçar para lembrar isso que é exatamente esse Eu esforço. faço isso. Esse esforço que é o exercício para o cérebro. Se for uma brincadeira fácil, por exemplo, a Carla falou que brincava de dedonha aqui. A Fabiana falou também que brinca até hoje. Mas a dedonha com a letra A é brincadeira com a nossa cara. A fruta com a letra A tem 50. Agora vamos brincar de dedonha com a letra H. Vamos brincar de dedonha com a letra O. Sabe? Vai ficando mais complicado. Eu sei que existem os experts em a dedonha.
Mas essas brincadeiras são interessantes para a ativação do cérebro. Vocês têm razão, sabe? Brincando, você está ativando seu cérebro. Porque qual que é a brincadeira da criança, do adolescente e do jovem de hoje? Candy Crush, Pokémon. Que esforço mental que Não, gente, eu vou parar de falar porque eu fico revoltada. É uma preguiça mental fora de lógica, uma preguiça em defesa dos meus em relação ao troco. Às vezes a gente sofre uma pressão externa e dá erro no sistema, mas depois a gente dá conta de fazer a lógica certinho. Tá bom, Raquelzinha, eu acredito na sua capacidade. Você queria falar, eu te cortei, pode falar. Ô Bernardo, eu não tô falando de exercício pro corpo, eu tô falando de exercício pra mente. Não vem falar que Pokémon é bom para exercitar, não. Horas. Ai, gente, vocês são uma graça. A coisa não para, não. Nós estamos falando de cérebro. Ó a frase do livro: os declínios não são evitáveis. Não são inevitáveis, ou seja, acontece. Mas eles não são necessariamente permanentes. Mesmo quando a gente fica mais velho, o nosso cérebro ainda é flexível e pode responder positivamente. O exemplo que o livro dá é de pessoas mais velhas que continuam trabalhando. Porque quando ela continua trabalhando, o cérebro dela continua em ação. Ela tem que se esforçar para produzir um relatório, para se relacionar com uma pessoa, para evitar um conflito, para superar um desafio. Então, isso tudo mantém a mente ativa. Então, não é que deixa para conferir quando chega em casa, a gente só olha para o caixa, dá um sorriso e vai embora. Ai, Danilo, vocês me matam de rir, esse chat de vocês. Então, vamos manter a mente ativa para poder o cérebro também exercitar. Combinado? Faça um exercício. A Alice falou que vai brincar de alguma coisa para exercitar. Todo mundo aqui tem que se comprometer a ativar esse cérebro aí, gente. O que mais que muda? O que mais que altera? Oh, meu pai. Mudanças estruturais e sistêmicas. Mudança na aparência. O tal do colágeno. O tal do colágeno, gente, vai desaparecendo. A gente tem que tomar a cápsula do colágeno, a gente tem que passar um creme de colágeno, porque a pele vai despencando. Então, é por isso que vão aparecendo as rugas, né? E a pele despenca no corpo inteiro, e a coisa vai ficando cada vez mais linda. Vocês não têm ideia? A gente faz uma tatu aqui, nos 60 anos, ela tá lá no umbigo. Complica, né? A coisa vai ficando complicada. Então, a questão do colágeno, a pele torna-se mais flácida, menos firme. A camada de gordura abaixo da pele fica mais fina. Por isso que as moléculas de colágeno, elas vão ficando mais frágeis. O cabelo fica mais fino, o cabelo diminui. A unha fica mais fina, a unha fica mais fraca. A Raquel disse que está pensando em fazer uma tatuagem. Raquel, é só se eu fazer num lugar mais firme. Eu tenho, Raquel, eu tenho 7. Não deixei de fazer por causa de idade, não. E olha que eu comecei a fazer as minhas depois dos 30. Todas elas. Vamos fazer. Pessoal, vai dar o tempo aqui. Eu tenho 26 pessoas comigo. Eu vou encerrar esse link e a gente volta correndo para continuar falando. Oh, meu Deus, da peleja. Então, vamos lá. Até daqui a pouquinho.